também ouvia pastores entrar em crise. Em crise. Os pastores entravam em crise de inveja, de ciúmes. Era pouca a oportunidade que eu tinha de pegar o microfone, subir no altar, e toda vez que eu fazia isso, eu ajoelhava antes de subir no altar, porque eu acreditava que aquele altar era de Deus. Eu acreditava que tudo que eu fizesse teria que ser em nome de Jesus. E que eu deveria, porque eu tinha uma obrigação de ser cheio do Espírito Santo. Antes de ser evangélico, uma vez, eu até rezei para Nossa Senhora. E foi a primeira e única vez. Depois, não consegui a graça que eu tinha pedido, larguei aquilo de lado. E quando falava de Deus comigo, vinha na minha mente Adão e Eva e a Arca de Noé. Vem falar que com você também não era assim quando você era mais novo. Deus, Adão e Eva e a Arca de Noé. Porque até a Igreja Católica ela proibia exaltar o nome de Jesus. Tinha que exaltar o nome dos santos. Porque santo presta conta. Como eles, como inimigo da humanidade, prestarão. Porque eles não sabem. Mas já foram julgados e sentenciados. Não a pessoa católica, mas aqueles que escondem a verdade da humanidade. Os que se dizem ser iluminados, os que se dizem ser resquício de uma era antiga, tida como hoje, como maçonaria e outros tantos por aí. Não é verdade? Dizem ser senhores do mundo. Adoram um Deus chamado Gadu, o grande arquiteto do universo. Adoram um ser que, por mais que a fonética de cada letra dê acreditar a isso, o grande universo, o grande arquiteto do universo, na verdade, Gadu, ele é da alta hierarquia que repassa todas as mensagens vindas do Criador deste céu, desta dimensão e dessa densidade. E esse bando de idiota acredita que ele, Gadu, é o ser supremo. Não. Gadu é o mensageiro. E como o homem gosta de corromper tudo, para eles Gadu é grande arquiteto do universo. Pergunta o maçom se não é isso que significa. Então a minha mente, ela era conservada e preservada na adoração. Eu chegava na casa das pessoas e eu cantava: Divino companheiro no caminho, tua presença sinto longe ao transitar. Eu andava nas ruas cantando: Fica, Senhor, já se faz tarde, não sabendo eu que quem esteve o tempo todo comigo era e sempre será a Guinachete. Em 94, eu terminei de ler a Bíblia pela segunda vez. Eu subia no altar
saudava a todos com a gloriosa paz do Senhor e pedia que as pessoas abrissem suas Bíblias da mesma forma que eu fiz aqui hoje. Só que eu não tinha Bíblia. Ela já estava 50% anexada na minha mente. Porque como eu não falava bem, eu ia me embaralhar todo na leitura. E para um jovem, se embaralhar na frente de multidão é sinônimo de vergonha. Eu não tinha feito teatro nem jornalismo para poder saber e ter uma facilidade maior de expressão. Quantas e quantas vezes, quando eu trabalhei na farmácia e entregava medicamentos de bicicleta, quantas e quantas vezes eu chegava na casa das pessoas, estava lá a pessoa moribunda e eu, Carlos Henrique, o Arques, ou o tremendo filho da puta, se assim você quiser, eu, com 14 anos de idade, eu sabia aplicar injeções. Me foi ensinado lá no fundo da farmácia. Numa bunda postiça e num braço postiço. E o farmacêutico mesmo, formado, que trabalhava lá para o senhor Orlando, que era um antigo padre, que se apaixonou por uma mulher e largou a batina, ele ficava impressionado. Ele me ensinou a aplicar. O farmacêutico me ensinou a aplicar a injeção. Porque quando eu ia, era numa bicicleta Caloi, barra circular, com aquela garupa de ferro, e ali um baú, que hoje é usado em motocicletas, mas eu já tinha aquele baú. Pequeno, mas tinha. E ali eu levava o troco, o medicamento, as ampolas, certo? A seringa, a injeção, que é a agulha. Levava tudo. Era como se eu fosse o médico da família. Porque aonde eu chegava, eu curava mesmo. Tinha cliente que tinha um status financeiro muito bom, que comprava medicamento por comprar. Na hora que eu chegava lá, ele pegava o medicamento na minha frente, debulhava o medicamento e jogava no vaso sanitário e dava descarga. E virava para mim e falava comigo assim: ô Carlinhos, você é minha cura, mas para você estar aqui, eu preciso comprar o medicamento. Então, da mesma forma que hoje eu necessito de que seres extraterrestres ou intraterrenos venham a mim fisicamente, em carne e osso, todos os dias como vem, para que eu possa viver com esses 30% que me resta de humano, de humanidade, para que eu tenha facilidade de respirar, para que eu possa comer normalmente, sem ter nenhuma disenteria. Da mesma forma que eles fazem para mim hoje, é o que eu fazia no passado para as pessoas. E qual foi o lado negativo disso? É que as pessoas passaram a ir para a igreja onde eu congregava. Porque queriam ouvir a palavra de Deus? Não. Porque queriam me ver. Hoje, com os olhos que eu tenho de perversidade e de desejo carnal e sexual, eu me lembro de cada bumbum lindo que eu coloquei as minhas mãos para aplicar uma injeção. E olha que mesmo naquela época não tendo desejo sexual,
eu exigia que o marido ou o filho ou a filha estivesse perto. Por quê? Quando você nasce decente, você vai ser decente até a sua morte. Quando você nasce um filho da puta, você vai ser filho da puta até a sua morte. E quantos homens que daqui uns dias irão me ver nacionalmente por tudo que vou mostrar à humanidade, e eles vão me conhecer e me reconhecer e dar testemunho de mim? Quantas vezes esses homens diziam para mim assim: que é isso, Carlos? Faça com a minha mulher o que você quiser. Eu era criança, não entendia as coisas, certo? Não entendia. Mas a Guinachete estava comigo o tempo todo. E eu achava que ela era Deus, que ela era um homem. Eu achava isso. Como qualquer um acharia também, certo? E ali eu levava o medicamento. Às vezes a Guinachete falava no meu coração e eu era inspirado por ela a realmente passar o remédio para aquela pessoa. Para outras, eu falava: você crê em Jesus Cristo? Você crê no poder de Deus? Você crê nesse homem que está aqui na tua frente? Nesse homem mirim que está aqui na sua frente? Você crê que eu posso te curar em nome de Jesus? Aquelas mulheres que hoje, lembrando do passado, eu vejo como verdadeiras donzelas, porque beleza para aquela mulherada era pouco. Eu acho que a palavra beleza se torna até feio perto delas, tão linda que era. Hoje, com certeza, estão mais maduras e continuam sendo lindas do mesmo jeito. Elas olhavam para mim, passavam a mão no meu rosto. Os homens, a mesma coisa. Podia ser o homem mais carrancudo e machista do mundo, que ele abaixava as calças para mim, colocar a minha mão esquerda na bunda dele e aplicar a injeção. Porque, por mais absurdo que pareça, eles faziam isso me vendo, eu como homem, mas atrás de mim, uma princesa. Uma princesa que sempre habitou do meu lado. Sempre. Então a mansidão dos homens que abaixavam as calças para mim, aplicar injeção neles, a mansidão deles, daqueles homens machistas, a mansidão deles não era por mim, mas era pela essência daquela que sempre esteve comigo. Eles sentiam a essência feminina em mim através de Agnachete e perdiam medo, não tinham vergonha. Se fosse hoje, e eu tivesse me tornado um doutor especializado em qualquer área, podia ser o homem mais machista que fosse, que ele abaixaria as calças para que eu fizesse o exame do toque nele. Todo homem perto de mim ficava manso. Toda mulher perto de mim se tornava donzela. Os animais chegavam perto de mim e eu morria de raiva, de ódio. Quando eu varria um quintal e caía folha, eu xingava o nome da graça o tempo todo, não sabendo que aquilo era as maravilhas da vida. Depois, cresci até os 16 anos, né? Quando eu tinha 16 anos, eu já tinha 1,73 m, não passei disso. Quando completei 17 anos, no dia 4 de outubro, na segunda semana de janeiro do ano seguinte, eu me alistei para o serviço militar.
E naquele ano que eu me alistei, eu completaria 18 anos no dia 4 de outubro. E, consequentemente, teria o meu diploma de segundo grau de ensino médio completo. Então agora eu vou contar para vocês algumas coisas que aconteceram. Eu trabalhei nessa farmácia. Depois, por um tempo, eu deixei de trabalhar lá durante a semana e passei a trabalhar os finais da semana. E aí, uma pessoa entrou na farmácia, que eu aqui não vou mencionar o nome, por respeito também à família dele. E essa pessoa, que é um homem, passou a ter inveja de mim, porque ele passou a entregar medicamentos no meu lugar. E ele era rejeitado por todas e por todos. Tanto é que as vendas da farmácia caiu muito. Caiu. Quando eu fui para o exército, para o serviço militar obrigatório, e antes de ser chamado para o serviço militar obrigatório, eu já tinha passado no concurso para o CFO, curso de formação de oficiais. E foi uma doideira só. E esse rapaz chegou para mim. Eu vou dar para ele o nome aqui fictício, tá? José chegou para mim e falou assim: você é nojento, cara. Você acha que você engana as pessoas? Você não engana. Eu não entendi o que ele quis dizer com aquilo. E as pessoas ligavam lá para a farmácia e só ao final de semana eu ficava sabendo que elas falavam: olha, eu não vou comprar mais aí, se você tiver uma outra pessoa para mandar, já que o Carlos não pode trazer para nós, manda outra, mas esse lixo aí eu não quero não. Então ele achava que quando eu trabalhava no final de semana para a farmácia, que era no sábado e no domingo, ele achava que eu fazia a caveira dele quando as pessoas falavam mal dele para mim. E as pessoas falavam mal dele para mim. Falava que ele era estúpido, ignorante, e que ele sempre levava o troco errado, e que jamais ele entraria os pés dentro da casa dessas pessoas. Então ele ficava no portão, e do portão para fora ele ficava. Eu já entrava, sentava, tomava café. Às vezes, quando era minha última entrega e tinha uma partida de futebol, eu assistia e via aquela humarada bebendo cerveja, gritando, e a mulher no quarto lá com enxaqueca, dor de cabeça, e eu ia levar 2 medicamentos para ela. O feito pelo homem, que é o sintético, que é a droga, e o outro, que era me dado pela autoridade de Agnachete. E aí ela podia escolher qual dos dois ela queria. Qual dos dois ela queria. E eu acredito que eu só tocava nessas mulheres na época, no consentimento delas, porque eu não tinha aptidão sexual. Porque se a Agnachete visse em mim que eu tinha nascido normal, com desejo sexual, jamais ela deixaria eu fazer aquilo. Porque daquilo poderia partir para outra coisa. Então o que é perfeito continuará sempre sendo perfeito. O que é impuro sempre vai continuar sendo impuro. Por isso a gente não pode jogar, não pérolas, mas a gente não pode jogar diamante no chiqueiro, porque o porco não vai entender. No mínimo que ele vai fazer é deitar em cima daquele monte de diamante, misturar ele no barco e ficar coçando as costas, porque o diamante é sólido. Então vai servir para coçar a coceira do porco. Certo? Vai servir para isso. Por mais absurdo que pareça, vai servir.
E ali, essa pessoa, José, ele sempre me ofendia. E eu virei para ele uma vez e disse: assim diz o Senhor Deus de Israel, em cuja presença estou. Se o sol nascer para você amanhã, eu não sou um homem de Deus. Agora, se ele nascer, eu sou um homem de Deus. Passou os dias, ele virou, quando ele tinha uma oportunidade que a gente se encontrava, às vezes na cozinha no sábado, porque no sábado que ele recebia o pagamento da semana, e como as entregas na farmácia, por causa da minha fama, tinha subido tanto, eles abriram mão de mim porque eu não tinha habilitação, eu era de menor, e colocou um motoboy. Por isso que eu fui colocado para escanteio. E como eu não era fichado na farmácia, eu ficava na farmácia os finais de semana, que era menos querido, né, pela questão de medicamento, porque muita gente viaja para sítio, as pessoas vão para casa de parente, então o fluxo de entrega era menor, então dava para fazer de bicicleta. Mas durante a semana era aquele pandemônio, né? E como eu não tinha habilitação, eles não iam colocar uma motocicleta na mão de uma adolescente, né? Na mão de uma adolescente vítima da sociedade. Porque se eu tivesse virado delinquente, é isso que eu ia ser chamado, né? Cidadão infrator vítima da sociedade. Essa é a verdade, né? Num país imundo chamado Brasil. E com isso, ele me encontrou na cozinha nesse sábado, após eu ter falado isso pra ele. E ele falou comigo: e aí, seu retardado, o sol nasceu pra mim. Então isso quer dizer que você é homem de Deus? Eu falei: não, porque naquele dia eu estava te livrando da morte. Mas agora vai outra profecia para você. Assim diz o Senhor Deus, em cuja presença estou. Se amanhã o sol nascer para você, eu não sou homem de Deus. E se nascer, eu sou um falso profeta. Segundo o relato da família, ele chegou em casa por volta da 00:20, eu lembro disso até hoje. Quando ele guardou a moto na garagem, disse que ele deu só um grito. Isso foi a mãe dele contando para o pessoal lá na farmácia quando ela foi buscar o acerto trabalhista dele. Foi pegar a papelada para poder receber o fundo de garantia, né? Para passar a pensão que ele tinha direito para namorada dele que tinha um filho com ele, para ela ser pensionista. Então com certeza até hoje ela é, né? Porque ela passou a ser viúva sem ser casada. E a mãe dele contou pro Orlando e pro Márcio que quando ele chegou de um bico que ele fazia, ele só deu um grito e caiu da moto. E no atestado do IML constatou que ele teve um infarto fulminante. Quando eu falo para vocês que nenhum alienígena, nenhum extraterrestre, nenhum intraterreno, que o desconhecido não é brincadeira, por mais que você ache tudo lindo, tudo maravilhoso, tudo perfeito, não é. E eles zelam por quem verdadeiramente eles amam. E ser amado por eles é ser amado pelo amor verdadeiro. Certo? Que nem eu nem você tem. Agora, se você diz que tem, eu te respeito. Mas já expliquei para você qual é o meu conceito acerca disso. Depois, eu não tive nenhum arrependimento, porque eu sentia que eu era uma pessoa revestida pela armadura de Deus, que eu era cheio de Deus.
que assim como Eliseu subiu e vários adolescentes saíram do meio do arbusto e disse: sobe calvo, sobe calvo. E ele disse: assim diz o Senhor, em cuja presença estou. E saiu 2 ursas e espedaçou aquele jovem. Eu vivia no preceito bíblico. Então, como eu me julgava íntegro do Espírito Santo, eu desejava que aquelas mesmas coisas que aconteceu e acompanhavam os profetas, como Moisés, Isaías, Jeremias, Ezequiel, Elias, Eliseu, Daniel, Davi, Malaquias, Sansão, também tinha que estar em mim. Aquele mesmo Espírito tinha que estar em mim. Aquele mesmo Deus tinha que estar em mim. Porque eu fazia coisas maiores, inclusive, do que aqueles personagens bíblicos. Porque muitos deles são uma anátema. Anátema é algo insignificante. Chega a ponto de não existir. Depois você procura o significado mais apropriado no dicionário. O que é anátema? Hoje eu sei o que é certo no livro bíblico, que foi prostituído. Tanto é que eu tenho total capacidade de alterar qualquer texto ali na realidade linguística do que aconteceu, como também dos seus personagens. Né? Como vocês já sabem que eu já fiz até diversas alterações e muitos ficaram encantados, inclusive pastores, pastoras que ficaram assim perplexos. Então, todo mundo que me amaldiçoasse, por mim seria amaldiçoado, porque era olho no olho e dente por dente. E tinha que ser assim. Depois, eu fui chamado para o exército, fizeram para mim ali aquelas perguntas matinais. Quer servir? É arrimo de família? Né? E foi colocado aqueles testes básicos, que é levantar peso, correr, fazer flexão, abdominal, que eu nem considero tanto assim um TAF. TAF mesmo é para o concurso público. É só aquele exercício para ver a que ponto de resistência você tem. Então, para mim, não é o TAF. Não considero como TAF. Considero como balela. Porque soldado do exército temporário, pelo serviço obrigatório militar, a única coisa que ele sabe fazer é manusear no primeiro, segundo, terceiro escalão um fuzil FAL, que é o fuzil automático leve, prestar continência, vestir o fardamento, amarrar corretamente o cadastro do coturno, mas ele nunca vai ser um soldado, um combatente de verdade, porque o país não tem recurso para dar isso a ele. Tanto é que, depois da minha época, as pessoas que entraram e serviram tinham que ir almoçar em casa, porque o exército não tinha alimento para todo mundo. Pesquisa isso na internet, que você vai ver que entre 98 e 99, até 2006, o exército, até hoje já não existe mais a semana 0 do quartel, que era aquela semana maravilhosa que se ficava até 40 dias no quartel. E você saía de lá como se fosse um touro, careca, bombado, e chamava até um cachorro de senhor. Não senhor, sim senhor. E quando sua mãe falava e seu pai falava, você às vezes queria falar, você falava. Permissão para falar, senhora? Permissão para falar, senhor? Era uma paranoia só. Acabou tudo isso. Acabou tudo isso. Quem é militar sabe que eu tô falando a verdade. Eu nunca escondi minha revolta para ninguém. Certo? Nunca. Então, quando eu estava nesse período de provinha de português, interpretação de texto,
O que é adição, subtração, divisão, multiplicação? Quer servir, não quer servir? O que você acha do exército? Aquelas coisas idiotas que na época tinha para você ser voluntário no serviço obrigatório. Olha pra você ver que absurdo, né? Você ser voluntário para uma coisa que é obrigatória. Então você não está sendo voluntário, você está sendo obrigado, né? É o mesmo que se dizer que eu falei isso, que foi um diálogo que eu tive com o Pablo, e a gente estava trocando ideias e a gente estava falando sobre as paranoias absurdas dessa nação, né?